Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Momento Wi-Fi de hoje. E o texto para nossa reflexão está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 23, que diz o seguinte: Vocês foram comprados por alto preço, portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Quando Adão e Eva caíram em pecado, Deus prontamente veio com a iniciativa da salvação. Mas Deus sabia que para salvá-los tinha um preço. E esse preço era a própria morte. Deus estava disposto a pagar esse preço. E quando a gente analisa o texto bíblico, a narrativa da história do povo de Deus, nós percebemos que existiram duas etapas para o pagamento desse preço. A primeira etapa foi justamente através do sacrifício dos animais. Um cordeirinho era morto, a fim de que o homem pudesse ter o perdão. E o primeiro cordeiro que foi morto, a gente vê de maneira implícita justamente no texto de Gênesis capítulo 3, que é o momento que Deus veste o casal com peles. Fica implícito que um animal foi morto. E tudo indica que foi um cordeiro, justamente pelo sistema apresentado no livro de Levítico. E então, a partir dali, todos esses animais que morriam, eles davam simbolicamente o perdão para o pecador. Por que simbolicamente? Porque a Bíblia apresenta na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 4, que o sangue de bodes e de touros não pode remover pecados. É impossível. Por isso, Cristo Jesus, quando esteve aqui na terra, João Batista o viu e declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. Ele, o Cordeiro de Deus, manso, humilde, obediente, que sofreu tanta injustiça, que sofreu tanto escárnio, mas ao mesmo tempo com um amor tão grande, ele morreu na cruz para dar salvação a você e a mim. Mas para quem que Jesus pagou esse preço tão alto? Há uma ilustração que é até bonitinha, que diz que Jesus pagou esse preço a Satanás, porque Satanás havia sequestrado a humanidade, e Deus, como amava muito a humanidade, negociou, e então Satanás exigiu o sangue de Jesus. E Jesus então morreu pela humanidade e assim então libertou das mãos de Satanás. Como eu disse, é uma história até bonitinha, mas ela não condiz com a verdade bíblica. Porque a grande verdade é que Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles não devem nada a Satanás. Nunca ficaram devendo e nunca vão dever nada a ele. Então, para quem que Jesus pagou esse preço? Quando a gente vai ao texto de Gênesis capítulo 2, percebemos que Jesus pagou o preço da sua própria palavra, da sua própria justiça, porque Deus havia dito ao casal: no dia em que vocês comerem do fruto, certamente vocês morrerão. E como então Deus deu o perdão, como então Deus deu a segunda chance ao casal, a morte teria que acontecer. Então, para que a justiça se fizesse, o próprio Cristo vem e morre no lugar de Adão e Eva e de toda a humanidade, inclusive no seu lugar e no meu lugar. A salvação, ela tem um preço. E conforme Paulo apresenta no texto da nossa reflexão, foi um preço alto. E por isso ele pede: então, não sejam agora escravos do mundo. Aqui ele está fazendo uma analogia aos escravos do tempo dele que eram comprados. Esses escravos, quando comprados, eram fiéis aos seus senhores. E Paulo agora está dizendo que nós fomos comprados por um preço muito alto. E agora, então, nós devemos ser fiéis ao senhorio de Cristo, não mais ao senhorio do pecado. E assim nós vamos desfrutar verdadeiramente essa experiência maravilhosa da salvação. Que Deus abençoe você e que você fique na paz de Deus, na certeza de que em Cristo você tem a salvação. Forte abraço.